Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, nosso objeto de conhecimento é probabilidade e estatística. Para o nível do quarto ano, acompanhando os livros didáticos, nós estudamos dentro deste conteúdo, aprofundamos sobre os estudos, interpretação de gráficos e tabelas. Mas falando sobre probabilidade, nós vamos adentrar aqui em um aspecto que vai fazer com que a gente entenda mais sobre o que seriam, então, os estudos dos gráficos e tabelas. Vamos ver qual é o conceito de probabilidade. Na matemática, a gente tem o conceito de probabilidade como um ramo que estuda maneiras de como estimar a chance de um determinado evento acontecer. Se você aí em casa já teve a oportunidade de assistir um jornal, os jornais onde fala sobre a meteorologia, o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, esse ramo ele estuda também a probabilidade, porque não é realmente certo que possa chover naquele exatamente horário ou que vai fazer sol exatamente naquele período determinado. Então a probabilidade, como disse aí, é uma estimativa que aquele evento possa acontecer naquele momento. Então, probabilidade não é uma coisa correta, certa, é uma chance daquilo que pode acontecer em um determinado evento. Então, vamos ver esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Imagine em casa que você tem uma caixa cheia de bolas coloridas. E aí, ao separar unidades, você vai perceber que você tem, de bolas amarelas, você tem 10 unidades, você tem aí 40 unidades de bolas azuis, 5 unidades de bola verde e 1 unidade apenas de uma bola roxa. Qual é então a ideia aqui da probabilidade, estudar a probabilidade? Se eu falo assim, olha, agora você vai fechar os olhos e eu quero que você pegue a bola azul. Por quê? Se você notar aí, o número azul, nós temos 40 unidades de bolas. Então, a probabilidade que você consiga pegar uma bola azul vai ser maior. Olha só, ela tem mais unidades do que as outras cores. Então, a probabilidade que você consiga pegar essa bola azul vai ser maior. Mas é uma garantia que você vai realmente pegar essa bola azul? Não. Então, nós falamos que é um estudo de quê? De probabilidade. Pode ser que você consiga pegar, por ela ter uma maior quantitativo, maior unidade de bolas, mas não é uma certeza. Então, vamos olhar aqui. Qual seria, então, a menor probabilidade de você pegar uma bola? Seria da bola lilás ou roxa, que tem apenas somente uma unidade. Então, entenderam bem o que seria essa questão de probabilidade? É um evento acontecer. Então, não é certo que você pegaria uma bola azul, mas seria uma maior probabilidade por ter uma maior unidade de bolas. Então, nós vamos pegar este exemplo para aprofundar os estudos dos gráficos e das tabelas, como eu disse anteriormente. Então, os gráficos e as tabelas, eles vão estar cotidianamente em várias atividades. Vocês podem ver gráficos e tabelas também em revistas, em jornais. Então, aqui nós vamos dar alguns exemplos de tipos de gráficos, como eles nos apresentam, quais são os tipos de tabelas que nós podemos encontrar relacionados às nossas atividades. Então, qual é o conceito de gráfico de tabela? O motivo de estudarmos os gráficos e as tabelas? Vamos lá. Os gráficos e as tabelas são representações que facilitam a análise de um dado e pesquisas em diversas áreas de estudos. Então, se a gente tem um gráfico que facilita representações de informações, nós vamos ter aqui com maior facilidade de analisar alguns dados. Por exemplo, quando você está lá na escola fazendo seus estudos e que ao final do bimestre ou semestre você recebe o seu boletim escolar e a sua família, ele está ali todas as informações dentro de uma tabela. Ao invés do professor às vezes chegar e somente falar para os seus pais quais são as informações, ali vai estar bem mais claro
todos os seus dados, nota, falta, presença. Então, as informações elas ficam o quê? Mais objetivas e mais claras, sendo também dentro das pesquisas. Então, os gráficos e tabelas facilitam o quê? As leituras, as interpretações de informações. E quais os elementos que um gráfico ou uma tabela precisa de ter? Os gráficos e tabelas precisam ser o quê? Devem ser simples. Quanto menos informação, que ela seja precisa, melhor. Ao invés de você ler todo um texto, ele vai ter o quê? A simplicidade das informações dentro de um gráfico ou tabela. Outro elemento é que os dados precisam ser o quê? Precisos, né? Se eu estou, por exemplo, me informando de uma situação, eu preciso ter o quê? Veracidade naquela informação e que aquelas informações precisam ser precisas. Outro elemento é que as informações precisam ser verdadeiras. Olha esse exemplo que eu tenho aqui para vocês de elementos diferentes de gráfico. Nós temos aqui, então, um gráfico de pontos, né? Você pode ter aí vários gráficos que aí apresentam em pontos. Gráficos muito comum que a gente vê nas televisões, nos jornais, são os gráficos de linhas, né? Ou empresas, aqui olha para você ver. Pode ser que está aumentando um dado, aí diminui, depois em determinado mês aqui, ó, em abril, ele está subindo, né? Então nós temos aqui um gráfico de linhas para demonstrar o quê? Crescimento ou alguma coisa que está caindo de produção, alguma informação. Esse é um gráfico muito exemplificado em jornais para mostrar informações. Um exemplo que nós estamos tendo agora atualmente são os dados de quê? Das pessoas que estão tomando a vacina contra a pandemia, a Covid-19. Então, são dados que são apresentados em gráficos ou tabelas para ter o quê? Uma maior facilidade de compreensão. Também temos os gráficos de colunas ou barras, né? A gente encontra muito aí nas nossas atividades, é muito comum ver sobre esses gráficos, também que fazem análise de crescimento, né? Ou de melhoramento, que as coisas acontecem dentro de uma empresa ou não. E também nós temos gráficos que nós chamamos de ou gráfico de pizza, muito comum, de pizza, ou gráfico por setores. São exemplos de gráficos que podem aparecer para vocês nas suas atividades. Olha um exemplo, então, de como uma informação na tabela ela precisa ser precisa, verdadeira e ser simples. Então, nós temos aqui uma tabela nutricional de um determinado produto. Então, aí, se você vai a um supermercado e vai comprar qualquer produto, ele precisa de ter uma tabela nutricional. Que, por exemplo, vamos analisar aqui, ó. Se lá, vamos supor, o seu nutricionista passou que você precisa conter o alimento menos de 446 miligramas de sódio, aí você não vai comprar aquele produto, porque está além do que você precisa consumir. Então, na tabela nutricional aqui como exemplo, é esse exemplo de ter veracidade, precisão e de informações que são verdadeiras. Porque se aí você comprar um produto que você não possa utilizar algum desses ingredientes, aí você não compra. Então, olha a informação aqui, ó. Interpretar uma tabela significa saber dizer sobre qual assunto ela trata e conseguir fazer comparativos. Porque olha só, ao olhar essa tabela nutricional, você já consegue identificar que é de um produto, né? Então aí você consegue também fazer comparações de um outro produto. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Se você tem duas possibilidades de comprar um saco de açúcar, você pode olhar as marcas, né? E aí você vai olhar, comparar, fazer comparativos com determinados produtos, pois eles estão em tabelas e facilitam essa informação. Como eu disse anteriormente, aí olha para vocês verem. Uma tabela, né, feita aí, que no caso seria um boletim escolar, que aí vai apresentar quais são os componentes curriculares, né, os bimestres, e aí vai ter a relação das suas notas e faltas. Então, tudo está em quê? Em uma tabela, para simplificar aquele entendimento, né, da pessoa que for ler. Vamos imaginar que aqui, olha, no primeiro bimestre, você tirou F, vamos colocar aqui. E aí,
sua mãe e seu pai vai ver, olha, você precisa de melhorar. Então, no segundo bimestre, você já pula para uma nota B. Então, a gente consegue identificar, olha, teve uma melhora. Do primeiro ao segundo bimestre, ele teve uma melhora significativa. Então, só de olhar, a gente consegue perceber se precisa melhorar ainda mais, ou se estabilizar. Então, a gente tem essa interpretação bem mais fácil quando a gente analisa uma tabela. Então, agora eu trouxe para vocês algumas atividades que estão na plataforma para que você já tenha acesso para resolver junto comigo. Então, se você tiver com essa atividade em mãos, vamos analisar. Então, a primeira atividade fala o seguinte: observe a tabela com as capitais que as pessoas gostariam de visitar. Então, aí tem uns dados apresentados, né? Quais são as capitais? Fizeram essa pesquisa entre homens e mulheres e o quantitativo de cada capital. Para São Paulo, homens gostariam de visitar 15 homens e 10 mulheres. Curitiba, 20 homens e 20 mulheres. Na capital de Natal, 10 homens e 25 mulheres. Na capital de Manaus, 20 homens e 15 mulheres. E na capital de Campo Grande, 30 homens e 5 mulheres. Então, eles fizeram essa divisão para que cada pessoa gostariam aí de visitar essas capitais. Então, vamos analisar o seguinte: aquela mesma informação da tabela anterior, agora foi exposta em um gráfico, para a gente também analisar de diferentes formas. Então, qual foi a atividade? Reconstruir um gráfico de colunas duplas para representar os dados na tabela. Olha só, então nós temos aqui, ó, o número de pessoas, né? Então, homens foi dado aqui na legenda como verde e lilás as mulheres. E aí eles fizeram essa comparação em gráficos, né, de colunas para identificar aquela mesma informação anterior. Então, a partir daí, a gente vai fazer a seguinte análise. Na letra A, nós vamos identificar qual é a capital preferida pelas mulheres. Então, nós vamos analisar somente as mulheres. Para a gente fazer essa análise, nós precisamos de entender quantas mulheres a mais, né? Qual foi o quantitativo de mulheres a mais que gostariam de visitar as capitais. Então, dos números que estão expostos aqui, qual que seria o maior? 10, 20, 25, 15 ou 5? O número 25, não é? Então, olha só, respondendo a questão, a capital preferida, né, pelas mulheres é a capital de Natal. Então, nós respondemos aqui a primeira questão. Vamos para a letra B. Agora quer saber qual é a capital preferida pelos homens. Nós vamos fazer a mesma análise agora, olhando o quantitativo de homens. Analisando, então, todos os números, né, de cada capital, nós temos aqui Campo Grande. Olha, 30 homens gostariam de conhecer a capital de Campo Grande. Respondemos aqui a segunda questão. Vamos analisar agora a letra C. E quantas pessoas gostariam de visitar Curitiba? Agora ele falou pessoas, né? Então aqui nós temos que fazer a somatória lá de Curitiba, da capital de Curitiba, e aqui nós vamos somar aqui mesmo na tabela, ó. Nós temos que somar o quantitativo de homens e mulheres. 20 mais 20 vai dar 40. Então 40 pessoas gostariam de visitar Curitiba. 40 pessoas. Então, nós fizemos a primeira análise da tabela. Agora, em uma outra atividade, fala o seguinte: na biblioteca da escola foi feita uma pesquisa para saber quantos livros as crianças leem por semana. Observe o quadro com as respostas. Então, ele deu um quadro e a única coisa que a gente vai conseguir analisar aqui em números, olha aqui a legenda. Para cada roxinho, né, cada emoji, vamos falar assim, é 5 alunos. Então, logo, nós teremos que analisar aqui de 5 em 5. Então, olha, livros lidos e números de crianças. Vamos colocar um livro, vamos ver quantas crianças?
5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 crianças leu apenas um livro. 2 livros, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 crianças leram 2 livros. Vamos ver 3 ou mais livros. 5, 10, 15, 20. Então, 20 crianças leram 3 ou mais livros. Então, nós já descobrimos aqui as primeiras informações. Agora, vamos analisar, então. Aí eu já trouxe para vocês aqui, ó, já com dado, para a gente analisar a partir daqui. Vamos ler a questão A. Quantos alunos participaram da pesquisa? Então, nós temos que fazer um somatório, um quantitativo no geral. Então, nós temos que pegar aqui, ó, 30 mais 45 mais 20. Vamos armar a operação aqui no cantinho? 30 mais 45 mais 20. Vamos somar. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. Então, participaram da pesquisa 95 alunos. 95 alunos. Então, a gente já respondeu a primeira questão. Então, participaram 95 alunos desta pesquisa de quantitativo de quem mais leu livros. Então, vamos para a questão B. A maioria dos alunos lê quantos livros? Nós já analisamos aqui, ó, o quantitativo é 45. Então, 2 livros, né, é a quantitativo que as crianças leem mais. 2 livros. Agora vamos analisar, então, a questão C. Quantos alunos leem 2 livros? Então, nós temos aqui, ó, na tabela, 2 livros, 45 alunos. Então, esta é a resposta. 45 alunos leem 2 livros. Então, vamos agora para a última questão da nossa atividade sobre gráficos e tabelas. Então, olha só. A questão fala o seguinte: observe a roleta e responda. Então, nós temos aqui, ó, esta roleta que foi dividida. Vamos olhar aqui, ó. Foi fracionada em 8 partes. Ela foi fracionada em 8 partes, contando aqui, ó, 8 partes. E aí eles coloriram, pintaram de cores diferentes. A primeira questão fala o seguinte: qual é a chance de o ponteiro parar na cor verde? Então, ao rodar a roleta, nós temos aqui apenas uma única cor na parte da roleta, cor verde. Então, qual seria a possibilidade da roleta ou ponteiro parar nessa cor? Somente uma única chance. Uma única chance. Por quê? A roleta foi fracionada em 8 partes, mas pintaram ela somente em uma cor verde. Vamos analisar a questão B. Em qual cor tem mais chances de o ponteiro parar? Então, nós temos aqui, ó, vamos analisar. Na cor rosa, somente 3. E na cor amarela, foram pintadas 1, 2, 3, 4 partes da roleta. Então, ao analisar, se você rodar a roleta, a possibilidade de cair no amarelo é a maior chance. Então, a cor que tem maior chance de cair ao rolar a roleta é a cor amarela. Compreenderam? Agora a questão C. Qual é a chance de o ponteiro parar na cor rosa? Então, ele tem apenas somente 3 possibilidades. Se você rodar a roleta, somente o quê? 3 chances de parar na cor rosa. Então, nós conseguimos aqui concluir dentro de quê? Probabilidades, analisar os gráficos, analisar informações de tabelas para que a gente possa concluir as nossas atividades.
Não se esqueça que a sua plataforma está recheada de exercícios como estes. Eu só trouxe algumas oportunidades, alguns exercícios para que você possa, a partir de agora, concluí-los com mais atenção. E não se esqueçam, acesse as atividades na plataforma SMED-GV, apontando a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E inscreva-se no canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um grande abraço e até a próxima aula!